no AVA, na semana 2 para vocês. Bom, está gravando, 1, 2, 3, gravando. Bom dia a todos, pessoal que entrou agora, Maria Catarina, o Giovânia, a Jéssica, Rivelino, Osmair, Giovana, João Vitor e Eduardo Gustavo. Espero que ninguém esteja usando o avatar de outra pessoa aí, porque eu vou chamando pelo nome. Eu ainda não decorei a lista de alunos. Professor, a Patrícia avisou que ela não ia poder assistir a live, tá? Não, tudo bem. Depois, tá, tudo bem, sem problema. Depois ela pode assistir a gravação da live, no começo da tarde já vai estar disponível, e daí responder a atividade de frequência. Aliás, não se esqueçam sempre de responder a atividade de frequência, ela fica aberta até 23 horas e 59 minutos do dia anterior da próxima aula. Então, a nossa aula é quarta-feira de manhã. A atividade de frequência da semana 2, desta semana, já está disponível e ela fica aberta até terça-feira da semana que vem, 23 horas e 59 minutos. Pessoal, aqui nós temos alunos de alguns períodos diferentes, isso é bem normal em qualquer lugar. Então, para a gente fazer uma homogeneização de conhecimentos, né, para todo mundo pensar da mesma forma, do mesmo jeito, estar mais ou menos no mesmo nível, e para os mais antigos, eu acho que vocês já tiveram a disciplina de economia básica, né? Para a gente relembrar um pouquinho, hoje eu quero falar sobre algumas noções básicas de economia. Então, só na aula de hoje, só para a gente se relembrar, e aqueles que ainda não tiveram, para eles captarem algumas ideias. Não adianta nada a gente falar de gestão financeira se não entende um pouco o geral, pelo menos, de economia. Então, hoje a gente vai se dedicar a fazer uma pequena revisão. E daí, a partir desses conhecimentos básicos de hoje, a gente está apto a discutir, sem problema algum, a gestão financeira. Como gerir uma empresa de forma financeira. Como gerir financeiramente a sua empresa. É bom lembrar, gente, que gestão financeira é algo da empresa dentro da empresa. Agora, a empresa ela se insere em um contexto maior de economia. Não adianta eu querer gerir a minha empresa muito bem financeiramente se eu não sei o que acontece em volta. Então, a gente vai ver várias técnicas para gerir a empresa financeiramente, mas todas as técnicas têm a ver com o mercado, têm a ver com macro e microeconomia, por exemplo. Então, a gente vai fazer uma revisão geral, só para refrescar um pouco na memória, e aqueles que não conhecem, atingir o mesmo nível dos outros alunos, para daí a gente discutir a gestão financeira propriamente dita. Então, eu vou compartilhar a minha apresentação de hoje, ela já está disponível lá no AVA para vocês, né? Desde ontem. Pessoal, então, se lembrem que se vocês tiverem alguma pergunta, a apresentação vai ficar em slide cheio para mim, mas se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, abram os seus microfones e façam. Professor, eu tenho uma pergunta aqui, tá? Daí eu descompartilho e eu quero ver vocês, daí abram o vídeo também, né? Eu quero ver vocês e vou tentar responder da melhor forma possível a cada questionamento de vocês. Lembrem-se do que o professor Klaus já falou, sempre fala, não existe pergunta idiota. Idiota é a pergunta que não foi feita. Se você tem uma dúvida, esta dúvida, para mim, é muito importante, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou tentar compartilhar aqui a nossa aula. Opa! Pessoal, vocês estão vendo o meu slide? Alguém fala aí para mim?
Ótimo. Então, Sim, como professor. toda a nossa aula, a gente começa com slide, né, de identificação, sempre com o nome da disciplina em cima, a semana, no caso, essa é a nossa semana 2, e o título da aula de hoje. Bom, a gente vai falar sobre noções gerais de economia, como eu falei, como eu já expliquei, para a gente refrescar o assunto e aqueles que ainda não conhecem, pegarem esses conceitos básicos. Lembrando sempre que a gestão financeira de uma empresa é para ela mesma, mas depende do resto do mercado, depende do resto da economia. Meu nome é Klaus Dieter Zalter. O que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai ver 4 conceitos básicos: o que é economia e alguns outros fatores que vão ser importantes para a economia: recursos econômicos, agentes econômicos e sistema econômico. Então vamos começar com economia. Bom, aqui tem um conceito básico, né? Economia é o conjunto de atividades desenvolvidas pelo ser humano visando a produção, distribuição e consumo de bens e serviços que sejam necessários à sobrevivência e qualidade de vida dos seres humanos. Então, gente, com esse conceito básico, a gente pode dizer que economia é tudo, né? Então, eu tive uma ideia, eu vou abrir uma indústria. Eu estou fazendo economia, porque eu vou produzir, eu vou distribuir, eu vou vender, eu vou adquirir matéria-prima, eu vou adquirir serviços, ou eu vou vender serviços, e assim por diante. E eu vou fazer algo que as pessoas vão comprar, algo que as pessoas vão adquirir. Elas vão adquirir para poder sobreviver, por exemplo, comida, energia, água, etc., ou vão adquirir para ter uma melhor qualidade de vida. Um equipamento, por exemplo, máquina de lavar roupa, geladeira, carro, etc., onde que vai subir a qualidade de vida da pessoa. Uma casa maior, um apartamento maior e assim por diante. Então a gente pode chegar à conclusão que economia, na verdade, é tudo, né? É o conjunto de todas as atividades desenvolvidas pelo ser humano. Só que ela tem características básicas que a diferenciam de um simples sistema de produção, um simples sistema de distribuição e assim por diante. Hoje, o que impera no mundo inteiro é a chamada economia capitalista. A gente fala que economia capitalista é a organização das atividades econômicas por meio de mercado. Prestem atenção. Opa, já está entrando em gestão financeira, tá? Para caracterizar a economia capitalista, tem um mercado, aquele que compra e vende, é baseada na propriedade privada, pode ter propriedade estatal, mas o grosso, a ideia, o conceito básico é propriedade privada, e na qual a grande maioria das transações é mediada pelo dinheiro, pelo papel moeda, né? Esse dinheiro pode vir em várias formas diferentes, principalmente com hoje nós temos a tecnologia. Então, eu posso ter cartão de crédito, cartão de débito, eu posso ter transferências bancárias, não precisa ser necessariamente dinheiro vivo, que eu pegue, que fique na mão, né? A gente tem visto por aí alguns escândalos de corrupção, onde que as pessoas usam dinheiro vivo, né, para comprar um apartamento, uma obra de arte, etc. Por quê? O dinheiro vivo não tem como rastrear. Qualquer outra transação, por exemplo, cartão de crédito, transferência bancária, né, que seja por um DOC, alguma coisa assim, tem como rastrear. Então, quem quer lavar dinheiro, tenta lavar de uma forma que esse dinheiro não seja rastreado. Mas, assim, quando a gente fala em economia capitalista, maioria das transações mediadas pelo dinheiro é porque é dado um valor monetário ao produto, processo ou serviço que você está vendendo ou comprando, tá? E isso é característico da economia capitalista. Professor, existe outra forma? Existe, o escambo, né? Você trocar. Ah, eu tenho 10 quilos de carne, você troca por 2 litros de gasolina,
Isso é o chamado escambo. Aí não se envolve dinheiro, se envolve a noção, uma outra noção de valor, né? Que é, eu acho que vale tanto, ou o serviço, o tempo que eu gastei para produzir isso é o equivalente àquilo, e assim por diante. Nós também temos a chamada economia comunista, né? Hoje, no mundo, a economia comunista, propriamente dito, ela é extremamente rara. Você pode dizer assim que ela, na sua noção mais pura de economia comunista, só existe hoje na Coreia do Norte. Professor, mas China é comunista, Cuba é comunista. Hoje, a China, por exemplo, ela é comunista só no sentido político, né? Porque no sentido de mercado, no sentido de economia, é uma economia capitalista, praticamente capitalista. Mas no sentido político, partido único, e uma série de outras coisas, a caracterizam como um país comunista com uma economia capitalista. Tanto que a China hoje está na Organização Mundial do Comércio, né? Não sei se vocês já sabem disso. Ela pode assinar uma série de acordos multilaterais, etc. E para entrar na Organização Mundial do Comércio, você tem que ter a economia de mercado, que é a economia capitalista. Senão não entra, tá? Cuba já está se abrindo. Hoje é possível uma série de atividades, ainda um embrião, mas é possível uma série de atividades de mercado, baseado na propriedade privada e transações mediadas por dinheiro, tá? Ainda está na transição. Mas China, gente, a economia chinesa hoje é uma economia de mercado, uma economia capitalista. Então, fora aquelas discussões ideológicas do capitalismo, comunismo, etc., eu não estou falando disso. Não estou falando de ideologia. Estou falando de algo bem prático do dia a dia. Então, o que impera e o que a gente vive no nosso dia a dia no Brasil é a economia capitalista, que tem mercado, propriedade privada e transações mediadas pelo dinheiro. É interessante que a economia, ou ciência econômica, na verdade, é uma ciência social. Por incrível que pareça, ela tem muito da engenharia, da matemática, de outras ciências, mas ela é considerada uma ciência social que estuda o funcionamento da economia capitalista. E o que ela estuda no dia a dia? Isso que eu acho legal na economia, isso me atrai muito na economia. Ela estuda o comportamento racional do homem econômico, do ser humano econômico. É uma nova espécie, né? A gente tem Homo sapiens e Homos econômicos, sei lá. Eu estou chutando aqui, fazendo uma brincadeira. Mas o que é o estudo desse comportamento racional do ser humano econômico? É como o ser humano busca a alocação eficiente dos recursos escassos entre inúmeros fins alternativos. Por exemplo, gente, bom, não estou ganhando muito bem, vamos lá, eu tenho que ir no supermercado. Eu preciso comprar um pão no supermercado. Eu vejo que tem vários tipos diferentes. Como eu não estou ganhando muito bem, mas eu preciso comprar um pão, eu me decido por um pão que eu gosto, mas que seja mais barato. O que eu estou fazendo? Eu estou tentando, buscando alocar de modo mais eficiente possível o recurso que eu tenho. No meu caso, o recurso escasso é o dinheiro. Eu preciso de pão. Eu vou alocar o meu recurso escasso, dinheiro, em pão. Qual? Da forma mais eficiente possível. Comprar pão com o dinheiro que eu tenho à disposição. Eu tenho vários pães lá, eu tenho várias alternativas. Então, eu vou procurar o pão que eu mais gosto com o pouco dinheiro que eu tenho. Então, eu tento pegar dois itens: o recurso que eu preciso, ou o que eu quero comprar, com o recurso que eu tenho, no caso, dinheiro. O recurso que eu quero comprar é pão. Como eu posso fazer isso do modo mais eficiente possível? E é isso que estuda a economia.
o comportamento das pessoas em relação aos recursos que ela tem e que ela precisa adquirir. Então, a gente sempre faz escolhas. O momento de comprar algo. Ah, eu quero um carro, mas agora não é o momento de comprar um carro. Eu quero uma casa, agora não é o momento. Opa, eu preciso comer, então eu vou comprar comida para o meu dia a dia. E isso, essas decisões entre o que você tem para gastar e o que você precisa comprar, a gente chama de comportamento racional. E a economia estuda como que a gente faz esta alocação. É basicamente 3 problemas econômicos, tá? Primeiro, o que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Qualquer empresa, por mais que as pessoas não tenham conhecimento de economia, elas sempre vão fazer essas 3 perguntas. Elas são quase que intuitivas. O que eu vou produzir e quanto que eu vou produzir? Ah, eu vou produzir pão. Quanto que eu vou produzir de pão? Qual é a maneira de produzir? Então, como produzir? Eu vou precisar de uma panificadora, assim, assim, assado. E terceiro, para quem eu vou produzir? Não adianta eu saber o que, quanto, como produzir, se eu não tenho para quem produzir, tá? E isso é muito importante, porque aí entra o que a gente chama na economia de oferta e demanda. Para a gestão financeira de uma empresa, a gente vai discutir isto muito durante a disciplina. A gente precisa conhecer, decidir a nossa oferta, o que vamos ofertar, quando, etc. E a gente precisa também ter demanda para ofertar aquilo, né? Então, oferta e demanda. A oferta entra na pergunta 1 e 2 e a demanda entra na pergunta 3. Não adianta nada, pessoal, termos um produto lindo, maravilhoso, se ninguém comprar o nosso produto. Então a gente tem que ver para quem a gente vai oferecer aquele produto, processo ou serviço. E a economia, ela, como ciência, ela tende a responder esses 3 problemas. Eu colocaria mais um problema que está muito em voga, não é moda mais, ele está inserido dentro da economia, que é como produzir com sustentabilidade, quer dizer, com o menor impacto ambiental possível. Essa seria a 4ª pergunta da economia. Pensando nisso, nada mais é do que o estudo da eficiência e da equidade. Bom, gente, a economia é uma disciplina multidisciplinar. Quando você estuda economia, você tem que estudar um monte de outras coisas. E a gente pode estudar a economia em 2 grandes grupos, a chamada microeconomia e a macroeconomia. Na gestão financeira, a gente estuda basicamente a microeconomia, né? A unidade de análise são mercados específicos e o comportamento e interação dos agentes econômicos. No caso, consumidores, produtores e o próprio governo, a gente vai discutir isso daqui a pouco, tá? Micro, pensem em pequeno. Então, a gente discute detalhes, discute como o mercado funciona, como é a organização e distribuição eficiente dos recursos, como é a alocação dos recursos dentro daquele mercado, formação de preços, etc. A gente estuda os detalhes do mercado. O outro lado da economia é chamada macroeconomia, que vai estudar a economia como um todo. Então, tem como foco produto, emprego, inflação, comércio internacional como um todo. Quem estuda, quem faz macroeconomia? Quem é o responsável pela macroeconomia? O governo. Então, quando o governo, por exemplo, vai discutir taxa de juros, a Selic,
no mercado lá, né? Esses dias abaixou de novo, né, a taxa de juros, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros para a economia brasileira. A partir daí que entram todas as taxas de juros de mercado, dos bancos, etc., né? Quando ele vai discutir isso, ele vê o mercado como um todo. Como que está o emprego como um todo? Como que está o comércio internacional? Como que está a alocação de recursos como um todo, uma visão macro. E daí ele determina o aumento, a diminuição ou a manutenção da taxa Selic de juros, né? Isso é o que a gente chama de macroeconomia, são as grandes políticas. É claro que ele estuda a alocação de recursos dentro do grande mercado, mas sempre numa visão macro. A microeconomia é você dentro da tua empresa, você gastando dinheiro para comprar pão lá no supermercado, na panificadora, você pagando a conta de água, de luz e assim por diante, tá? Agora, se vocês me permitem, pessoal, hoje o nosso comércio internacional, por exemplo, já há muitos anos, ele depende basicamente do agronegócio, tá? Há muitos anos, o agronegócio obtém um superávit na balança comercial gigantesco. E todo o resto da economia brasileira, ela tem déficit na balança comercial, quer dizer, ela importa mais do que exporta. E o agronegócio não. O agronegócio tem, em média, 80 bilhões de dólares de superávit por ano. Ele, mais ou menos, gente, isso varia de ano para ano, de safra para safra, mas ele exporta mais ou menos 100 bilhões de reais e importa mais ou menos 80 bilhões de reais. Um dos produtos que o Brasil importa bastante, são alguns milhões de toneladas por ano, é aquele nitrato de amônio, o adubo que explodiu lá em Beirute, se lembram lá, né? Só que não precisam ficar com medo, tá? Por que aconteceu aquilo em Beirute? Porque aquele nitrato de amônio eram 2.700 toneladas, ele estava armazenado há 6 anos em uma condição totalmente irregular. E aqui no Brasil, a gente tem uma fiscalização gigantesca em cima do nitrato de amônio. Então, ele vem em grandes navios, é descarregado no porto e já é levado para distribuição por fazendas no mundo inteiro. Ele é usado no Brasil inteiro. Ele é usado como adubo. E o nitrato de amônio, como ele tem propriedades explosivas, ele é fiscalizado pelo Exército. E eu falo para vocês, a fiscalização é grande. Então, ter o caso que teve em Beirute, agora no Líbano, é praticamente impossível aqui no Brasil. Mas a gente gasta um bom dinheiro importando nitrato de amônio, apesar de nós termos fábricas aqui no Brasil também. A gente importa outros adubos também, entra na conta da importação do agronegócio. Mas a exportação do agronegócio é gigantesca, tanto que ele entra como um fator importante ali no comércio internacional, na macroeconomia, quando o governo vai analisar essa economia como um todo, né? O comportamento da economia como um todo. Gente, toda a economia, ela é formada por sistemas econômicos. E esses sistemas econômicos, eles são baseados nos recursos econômicos, fatores de produção. São 3 os recursos econômicos ou fatores de produção básicos que integram um sistema econômico: o trabalho, recursos naturais e capital. Eu já vou falar mais detalhadamente sobre cada um deles, mas a gente ainda coloca mais 2 ali, vocês vão ver. Os clássicos, os recursos econômicos clássicos são trabalho, recursos naturais e capital. E eles, trabalhando em conjunto, um interagindo com o outro, formam o que a gente chama de sistema econômico. Quem faz essa interação são os agentes econômicos. Então, imagina assim, eu tenho um grande sistema econômico e tenho fatores, recursos econômicos, fatores de produção. Os básicos são trabalho, recursos naturais e capital, e os agentes econômicos que vão trabalhando esses recursos econômicos dentro do grande sistema econômico, tá? A gente já vai mostrar para vocês, vai ficar bem claro. Mas
o progresso de uma nação depende basicamente desses fatores de produção desses recursos econômicos estarem disponíveis. Trabalho, recursos naturais e capital. E o limite de progresso de uma nação, ele prevê que esses fatores fiquem em equilíbrio. Mas esse equilíbrio pode ser diferente em um lugar do que no outro, né? Então a gente vê nações, por exemplo, o Japão, maioria dos países europeus, eles têm poucos recursos naturais, mas eles têm trabalho, eles têm capital, eles têm condição intelectual, investiram nisso. Então o equilíbrio deles é diferente do nosso equilíbrio aqui no Brasil, onde que, por exemplo, temos muitos recursos naturais, temos trabalho, mas temos menos capital, tá? E o que pode quebrar esse equilíbrio, né? Por exemplo, destruição dos recursos naturais. Se a gente acabar com os nossos recursos naturais, a gente não vai mais ter um dos principais fatores de produção aqui no Brasil. Explosão demográfica, onde que tem cada vez mais pessoas precisando cada vez mais de recursos que a gente não tem. Ou capital inadequado. Esse é um problema no Brasil também, né? Sejamos sinceros, né? Eu não ter dinheiro suficiente, né, para fazer tudo isso, ou não só isso, alocar de forma ineficiente este dinheiro. E isso a gente vê tradicionalmente no Brasil na forma dos governos, né? Os governos têm dinheiro, só que muitas vezes a falta desse dinheiro para aplicar em algo, ela vem não de não ter o dinheiro, mas de ter alocado o dinheiro de forma incorreta, né? Isso tem vários exemplos, né? Como obras inacabadas. Você já gastou, o governo já gastou o dinheiro. Então, ele tinha dinheiro para aquilo, mas parou a obra. A gente vê na corrupção. O governo tinha dinheiro, mas foi sugado pela corrupção. E isso não se transformou em algo, através desse agente econômico, o governo, algo em benefício à sociedade. Então, fatores como esses que eu acabei de falar, de modo isolado ou em conjunto ou em interação, comprometem muito a base da atividade de produção e assim comprometem o sistema econômico. Relembrando, a gente tem um grande sistema econômico. Dentro desse sistema econômico existem os recursos econômicos ou fatores de produção: trabalho, recursos naturais e capital. Eu já vou falar de mais dois aí, mas que advém desses três tradicionais. E quem mexe com trabalho, recursos naturais e capital dentro do sistema econômico são os agentes econômicos. Também vou mostrar para vocês. Pessoal, alguma pergunta até o momento? Alguma dúvida? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Ou ninguém está assistindo a minha aula mais? Estou sozinho aqui na aula, não, né? Hein, pessoal? Esse pessoal, eu vi só um barulhinho aí. Bom, vamos lá então. Se ninguém tem dúvidas, a gente continua. Eu falei para vocês que um sistema econômico ele é formado por recursos econômicos e agentes econômicos. Vamos começar com recursos econômicos. Vocês vão ver que alguns autores chamam recursos de produção, fatores de produção. No fundo, é tudo a mesma coisa. E falei para vocês que tem três recursos econômicos ou fatores de produção que são básicos: recursos naturais, que aqui a gente está chamando de terra, o trabalho, né, que são os recursos humanos, e o capital, que é o dinheiro, a condição econômica para se fazer algo. Aí a gente coloca mais dois, que na verdade, se vocês forem analisar, vem desses três básicos, que é tecnologia, né, os equipamentos, processos que a gente usa, e a chamada empresariedade. Vocês já vão ver o que é
empresariedade. Vamos começar com o fator terra ou recursos naturais, né? Fator terra são os recursos naturais renováveis e não renováveis. E, gente, quer queira, quer não queira, é a base do processo de produção. Tudo vem daí. Mesmo que eu tenha uma indústria química que ela fabrica novos produtos químicos que não tem na natureza, eu vou usar a matéria-prima retirada da natureza, tá? Então, é base de todo o processo de produção. Mesmo eu dando aula aqui para vocês, da onde que eu tiro a energia para mover meu computador, né? De um recurso natural renovável, a energia, a base é hidrelétrica aqui no Brasil, né? Para eu ir até o supermercado com meu carro, eu uso petróleo, um recurso natural não renovável. A mesa onde que está meu computador é de madeira, recurso natural renovável. Depois da aula, eu vou almoçar, comer meu tradicional arroz com feijão, é um recurso natural renovável. Daí depois, vamos tomar um banho e tal, vamos lavar a mão, vamos usar álcool para sair e tal, para passar nas mãos. São recursos naturais renováveis e não renováveis, né? Solo, subsolo, água, pluviosidade, que é chuva, o clima, temperatura, flora, vegetais, fauna, animais e até fatores extraplanetários, né? Como o Sol. Se não existisse a incidência do Sol no nosso planeta, não existiria vida no nosso planeta, né? Nada funcionaria. E esse, então, fator terra, fator recursos naturais, renováveis e não renováveis, vocês podem ver que são básicos, né? Sem isso, eu não tenho absolutamente nada. E eles são afetados por distribuição. As pessoas recebem aquele recurso, escassez. Olha só, escassez. Saiu ontem uma notícia que a Sanepar vai fazer aqui em Curitiba um racionamento de 36 por 36 horas. Isso significa que vocês, nós, vamos ficar 36 horas sem água e 36 horas com água, alternando, né? Por quê? Nós estamos vivendo uma emergência hídrica na região de Curitiba, uma escassez de água, né? Isso é um problema muito sério, está afetando a vida das pessoas e até a produção, né? A abundância, se eu tenho muito de um recurso natural, eu posso fazer mais coisa. A capacidade tecnológica em aproveitar aquele recurso natural. Então, assim, o Brasil, por exemplo, ele tem uma quantidade imensa de recursos naturais. Por exemplo, recursos minerais. Só que a gente exporta com baixo valor agregado. Então, a gente exporta minério de ferro, em vez de exportar aço, por exemplo, né? Porque a gente tem baixa capacidade tecnológica em pegar os nossos recursos naturais renováveis e transformá-lo, né? A gente já faz alguma coisa, mas mesmo assim, o nosso maior produto agrícola de exportação é soja. Nós hoje somos o maior produtor de soja do mundo, passando os Estados Unidos. Só que grande parte da soja que a gente exporta é na forma de grãos, no máximo farelo. A gente agrega pouco valor, tá? Então, a capacidade tecnológica afeta muito esse fator recursos naturais. E a consciência social, em saber retirar esses recursos sem acabar com os mesmos recursos. É muito importante, porque daqui a pouco a gente não vai ter o mesmo recurso para aproveitar. Outro recurso econômico é o fator trabalho, recursos humanos, né? Então a gente pode dizer que do total de uma população a gente tem dois grandes grupos: a população não mobilizável economicamente e a população economicamente mobilizável. A não mobilizável, nós temos a porção pré-produtiva, que são as crianças, né? Até elas começarem a trabalhar. O certo é uma pessoa começar a trabalhar só aos 18 anos, no máximo aos 16. Mas hoje
a gente vê que a realidade da nossa economia é crianças trabalhando desde muita tenra idade. E a porção pós-produtiva são aqueles que já trabalharam uma boa parte de sua vida e agora estão aposentados. E isso também é uma realidade triste, que a aposentadoria no Brasil hoje é muito baixa, e mesmo tendo trabalhado 30, 40 anos, tendo aposentadoria, a pessoa tem que achar uma ocupação paralela para poder pagar as suas contas, né? E nós temos a população economicamente mobilizável, que é aquela ativa, que tem um emprego efetivo, que está produzindo processo, produto, serviço para a sociedade, e a economicamente inativa, que não tem um emprego naquele momento, seja de forma formal ou informal, né? Agora, com a pandemia, o mundo inteiro está experimentando o aumento da população economicamente inativa. E isso é um problema muito sério. Espero que pós-pandemia todas as economias possam retomar o seu rumo que estavam tendo antes da epidemia, da pandemia, e assim elas possam aumentar o contingente de população economicamente ativa. Né? O desemprego aumentou muito aqui no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente. E em outros países, como Espanha, Itália, Alemanha, também França, Inglaterra, mas as políticas públicas fizeram com que esse aumento de desemprego, aumento do contingente da população economicamente inativa, ele não fosse tão grande quanto, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos, né? Isso é uma visão de como cada governo dá em relação ao enfrentamento a uma nova realidade econômica. Mas a gente tem que se lembrar que recursos humanos, eles também dependem da capacitação desses recursos. Não adianta eu ter um grande contingente que deve entrar na população economicamente ativa se ele não for preparado para as suas atividades. Por isso, a educação entra de uma forma muito forte no desenvolvimento de um sistema econômico a partir do fator trabalho, a partir do fator recursos humanos. É lógico que tem o fator capital, né? Dinheiro, money, que é a gente define como estoque de riquezas acumuladas. Essas riquezas, esse dinheiro, esse valor monetário, ele deve ser sempre destinado à produção de novas riquezas e aprimoramento dos demais fatores de produção. Então, aprimoramento do fator terra, recursos naturais, do fator humano, do fator tecnologia e do fator empresariedade, né? Ele funciona mais ou menos assim: eu tenho estoque inicial de capital, que daí eu vou fazer investimentos em uma certa atividade, vou tirar a depreciação, que vocês sabem, né? É o valor que os meus fatores de produção vão perdendo pelo uso ao longo do tempo e que eu devo repor ao longo do tempo. E isso vai resultar, ou nós temos a partir dessa equação, o estoque resultante de capital. Outra coisa, como eu já falei ali anteriormente, não adianta só ter capital e esse capital não ser alocado de uma forma eficiente. Então é importante que este fator de produção, esse recurso econômico, seja alocado de uma forma eficiente para aquela sociedade. Não existe uma regra geral de como alocar de forma eficiente. Isso vai depender de cada sociedade, como ela funciona e quais são as decisões tomadas pelaquela sociedade. É claro, gente, que corrupção, por exemplo, ela dilapida, ela tira esse fator dos fatores de produção. Então, eu vou ter, quanto maior a corrupção, menor capital disponível para fazer novas riquezas, para aprimorar os demais recursos econômicos, os demais fatores de produção, tá? É muito importante que, como sociedade, a gente escolha como vai ser alocado este recurso, esse recurso econômico, esse fator de produção. E daí eu falei que a gente tem mais dois outros recursos econômicos
fatores de produção, né? Que a gente foi adicionando. O primeiro é a tecnologia, e daí entra muito em muita sintonia, em sintonia íntima com o fator recursos humanos, né? Que é o conjunto de conhecimentos e habilidades que dão sustentação ao processo de produção. E este é o segredo de algumas economias. Como, por exemplo, você pega o Japão. O Japão era um país pobre, gente. Nasce ao fim da Segunda Guerra Mundial, era um país que não tinha quase nenhum recurso. Tinha perdido uma boa parte de sua população, estava destruído, não tinha acesso ao dinheiro. O que o Japão fez? Ele decidiu investir no fator recursos humanos, aumentar o nível educacional. E daí ele adquiriu um conjunto de conhecimentos e habilidades que foram modificando os processos de produção. Ele adquiriu, desenvolveu tecnologia. A Coreia do Sul fez a mesma coisa na década de 70. Talvez você já tenha ouvido falar, o PIB, Produto Interno Bruto per capita, né, por indivíduo na Coreia do Sul no começo dos anos 70, era menor que o brasileiro. Hoje ele é muito maior, pelo menos 10 vezes maior do que o brasileiro. Professor, a Coreia do Sul descobriu grandes minas de ouro, prata, minério de ferro, petróleo, ou aumentou muito a produção agrícola, ganhou muito. Não. A economia, a sociedade sul-coreana decidiu investir em recursos humanos para adquirir conhecimentos e habilidades, pensando em desenvolver o fator tecnologia, o fator de produção, o recurso econômico, a tecnologia. A gente fala que tecnologia é saber fazer e como fazer. Então é mais ou menos assim, né? Pesquisa e desenvolvimento que vão dar origem a novos processos e novos serviços, que daí eles vão ser levados para a atividade de produção propriamente dita. E o segredo do fator tecnologia, pessoal, e quando vocês forem trabalhar numa empresa, vocês têm que pegar uma parte do seu dinheiro para pesquisa e desenvolvimento, é você sempre renovar novos processos e novos serviços. Vamos pegar um exemplo bem simples. Vocês pegam lá, eu ia muito lá no Madeiro, eu gosto realmente do sanduíche do Madeiro. E quando você vai no Madeiro, fica um mês sem ir no Madeiro, eu não estou fazendo propaganda do Madeiro, tá? Por favor, é só um puro exemplo. Você vai no Madeiro, fica 2 meses sem ir no Madeiro, volta lá, pega o cardápio, eles já estão com novos pratos. Já mudaram, alguns saíram, alguns ficaram, mas eles têm novos pratos à disposição. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo pesquisa, desenvolvimento, fazendo novos processos, novos serviços e colocando na prática, tá? Isto é para atrair novos clientes. Clientes que talvez não gostassem do cardápio anterior, ou para fidelizar cada vez mais os clientes que eles já tinham. Então, o fator tecnologia é muito, muito importante. A primeira parte, pesquisa e desenvolvimento, novos processos, novos serviços, é o que a gente chama de inovação. Invenção. Agora, quando eu pego esses novos processos e novos serviços e levo até a operação do dia a dia, é que eu chamo de inovação. E, finalmente, o fator empresariedade. Daí são vocês. Daí é cada um de vocês, é a cabeça de vocês. É a capacidade empresarial, é a capacidade de empreendimento das pessoas, do recurso humano de vocês. A gente chama de empresariedade, é a forma como uma pessoa ou uma empresa aloca, ela reúne os seus recursos e aloca para a atividade produtiva, né? Então, é como que eu pego os diferentes recursos econômicos e faço aquilo se transformar em um processo, produto ou serviço.
A gente fala que esse fator empresariedade, ele faz a aglutinação, o ajuntamento de todos os outros recursos econômicos, fatores de produção. Por isso a gente chama o fator empresariedade de fator mobilizador. Tá? E o que é preciso para ser um bom empresário, pessoal? Tem que ter algumas qualidades. Por exemplo, ter visão estratégica, orientada para o futuro, antever novas realidades para aproveitar oportunidades de mercado. Ter baixa aversão ao risco. O que é isso? Eu posso perder dinheiro. Eu não sei se aquele negócio é um negócio garantido. Se eu tenho alta aversão a risco, eu não vou me arriscar. Não, isso eu posso perder dinheiro. Não, então não vou fazer nada. Agora, se eu tenho baixa aversão a risco, daí eu vou colocar meu dinheiro ali. A gente fala que em economia, quanto maiores forem os riscos, maior é o retorno, maior é a recompensa, tá? Mas em compensação, maior é a possibilidade de eu perder tudo. Quanto menores forem os riscos, menor é o retorno, mas menor é a possibilidade de eu perder tudo. Um fator empresarial, para ser um bom empresário, precisa ter espírito inovador, quebrando paradigmas, né, antigas regras e abrindo novas fronteiras. Ter sensibilidade para farejar novas oportunidades de investimento. Ter energia para implementar projetos de empreendimento, animando investidores. Ter acesso a outros fatores de produção, quer dizer, recursos humanos, capital, recursos naturais, né, fator terra e assim por diante. Mas não adianta só ter acesso a esses outros fatores, né, tecnologia, se não souber combinar e motivar. E ter capacidade de organizar o empreendimento. Quer dizer, o que é tudo isso? Vocês, pessoal. Vocês que estão estudando administração e que vão liderar empreendimentos e que vão liderar negócios de uma maneira ou outra, ou o próprio negócio ou o negócio de outro. Bom, pessoal, eu falei que todo sistema econômico precisa ter esses recursos econômicos ou fatores de produção, mas alguém precisa pegar esses recursos econômicos e colocar em ação, né? Esse alguém são os chamados agentes econômicos, né? A gente pode definir, conceituar agentes econômicos como grupos que interagem, participando direto ou indiretamente de todas as transações que se realizam em um determinado sistema econômico. Então, pessoal, aqui eu tenho sistema econômico nessa figura de baixo. O todo é um sistema econômico. Eu tenho os recursos econômicos, aqui mostra praticamente só capital, empresariedade, mas vocês podem considerar aqui os recursos naturais e etc., tecnologia e etc., tá? E eu preciso de atores nesse sistema econômico, agentes, que vão movimentar o sistema econômico. E a gente tem três na economia capitalista, né? Unidades familiares, empresas e governos. Vamos caracterizar cada um deles? O primeiro, e o que o Klaus coloca como mais importante, são as unidades familiares. A unidade familiar, a gente diz que é um tipo de unidade doméstica, pode ser unipessoal ou familiar, com ou sem laço de parentesco, segundo a qual a sociedade como um todo se encontra segmentada. Então, eu não estou falando do ponto de vista religioso, ideológico, sociológico, nada. Unidade familiar, do ponto de vista econômico, pode ser, por exemplo, um grupo de amigos que mora em uma república, onde que eles em conjunto vão fazer compras, vão pagar contas e vão contratar pessoas e assim por diante. Pode ser uma pessoa que mora num apartamento pequeno, pode ser um casal, sendo do mesmo sexo ou não, que tenha ou não filhos, e etc, etc, etc. Pensem em economia, unidade familiar é um conjunto de pessoas que vivem juntas e que vão fazer atividades
adquirir processos, produtos ou serviços em conjunto, tá? Isto é a unidade familiar dentro de economia. E por que a unidade familiar é tão importante assim como o senhor fala, professor? Porque as unidades familiares possuem ou fornecem de modo muito importante alguns recursos de produção. Por exemplo, elas decidem como, quando, aonde e em o que a sua renda será despendida. Então a família decide, está na hora de comprar um carro. Então ela vai pegar aquele dinheiro que ela acumulou, fator capital, e vai comprar um carro. Então ela vai alimentar uma empresa. A unidade familiar também fornece um outro recurso extremamente importante, que é o trabalho. Nenhuma empresa, nenhum governo vai conseguir fazer alguma coisa sem o trabalho fornecido pela unidade familiar. Pensem nisso. Uma empresa, ela é feita de pessoas, e as pessoas vêm da unidade familiar ou das unidades familiares. Então, por causa disso, a unidade familiar tem um atributo extremamente importante, que é a capacidade de escolha dela quanto à gestão do seu orçamento. Aonde que eu vou gastar? Como que eu vou gastar? Quando que eu vou gastar? Isso tem a ver muito com gestão financeira da empresa, porque a empresa, em termos de oferta e demanda, vai depender sim da unidade familiar de uma maneira ou outra. Então a gente diz, pessoal, que a unidade familiar ela tem um forte papel no desempenho da economia. Então a economia depende fortemente das escolhas de uma unidade familiar. O segundo agente econômico que vai pegar aqueles recursos dentro de um grande sistema econômico e mexer são as empresas. A gente fala que as empresas são os locais para onde convergem os recursos de produção disponíveis. Trabalho, recurso natural, fator terra, empresariedade, tecnologia, capital e assim por diante. Vai tudo para as empresas. Elas empregam e geram bens e serviços, tá? Mas elas estão a serviço da unidade familiar. Por quê? Os bens e serviços dela vão ser em função da unidade familiar, tá? Então a empresa ela tem que estar em sintonia com as unidades familiares. Só uma lembrança que chega a mim, por exemplo, o Henry Ford, que inventou, né, a economia ou a linha de produção, né, organizada, lá no final do século XIX, começo do século XX, principalmente com carros, mas ele produzia mais do que isso. Ele dizia assim, que o empregado dele, o colaborador, o funcionário da empresa dele, que montava os carros, tinha que ganhar o suficiente para ele mesmo comprar um carro. Então ele retroalimentava o mercado dele, tá? Ele contratava pessoas e vendia para essas mesmas pessoas, entre outras, é claro. É interessante falar que esse agente econômico ele é muito heterogêneo. Eu tenho empresas de vários tamanhos, desde microempresa até gigante, de vários estatutos jurídicos, né, limitada, sociedade anônima e origens, né, e vários tipos de controle, empresas privadas, empresas estatais, de economia mista e assim por diante, tá? Então, esse agente econômico ele é extremamente diversificado, mas ele pega esses recursos, converge esses recursos e transforma em algo para a sociedade, voltando para a sociedade aquilo que ela ofereceu anteriormente. E, finalmente, o terceiro agente econômico é o governo. E ele tem muitas particularidades. Ele não funciona como empresa, nem como unidade familiar. É o que a gente chama de agente coletivo. Ele contrata diretamente o trabalho de unidades familiares e adquire uma parcela da produção de empresas,
Para que ele faz isso? E daí é o fato de a gente chamar de agente coletivo, porque ele reverte isso em bens e serviços úteis à própria sociedade, tá? A gente também chama o governo como um centro de produção de bens e serviços coletivos. O grande problema é aí que a gente briga sempre, né? A gente está brigando agora junto ao governo também, é que o governo precisa de fator recurso, capital, dinheiro, né? Um fator de produção, um recurso econômico, né? Na forma de dinheiro. E da onde que ele tira? A unidade familiar tira esse dinheiro vendendo seu trabalho, sua mão de obra. Ou as empresas pegam esse dinheiro vendendo seu produto, processo ou serviço, tanto para o governo quanto para a unidade familiar. E o governo, da onde tira? Ele faz retiradas compulsórias, compulsório quer dizer obrigatório, do poder aquisitivo das unidades familiares e das empresas. Quer dizer, imposto, né? Normalmente os governos trabalham em áreas onde que as empresas, a iniciativa privada não entram. Elas não entram porque precisa de muito dinheiro para fornecer essa infraestrutura ou não dá retorno, como defesa, segurança, justiça, saneamento público, saúde, urbanização, educação e cultura. Ah, mas professor, a própria Unidade é uma empresa privada que oferece educação. Quando a gente fala de educação, a gente fala como o grosso, né? O grosso ainda da educação brasileira é a iniciativa pública, é a fornecida pelo governo, por esse agente econômico, o governo, tá? Principalmente na educação básica. A educação superior já está mudando um pouco. Então, o governo ele acaba se caracterizando em termos de agente econômico como um centro de geração, execução e julgamento de regras básicas para a sociedade como um todo, além de oferecer serviços. Bom, pessoal, de novo, vamos recapitular. Eu tenho um sistema econômico e dentro desse sistema econômico eu tenho os agentes, os recursos econômicos ou fatores de produção. Capital, recursos humanos, né, trabalho, recursos naturais, tecnologia e empresariedade, tá? Só que eu preciso de agentes para movimentar esses recursos econômicos. São os agentes econômicos: unidade familiar, empresas e governos. Todos eles juntos vão formar o que a gente chama de sistema econômico. A gente pode conceituar um sistema econômico como arranjos historicamente constituídos a partir dos quais os agentes econômicos, né, governo, unidade familiar e empresa, são levados a empregar recursos. E daí entra aqueles recursos econômicos, né? Capital, recursos naturais, mão de obra, né, recursos humanos, empresariedade e tecnologia. E tudo isto vai interagir via produção, distribuição e uso de produtos gerados dentro de mecanismos institucionais, né, feitos principalmente pelo governo, de controle e disciplina. Isso vai envolver desde o emprego de fatores produtivos, né, são os recursos econômicos, até formas de atuação, funções e limites de cada um dos agentes. Então, a gente pode dizer que sistema econômico é a organização dos recursos e dos agentes econômicos de tal maneira que toda a sociedade envolvida ganhe no seu dia a dia, através de ter produtos, processos e serviços à sua disposição em melhoria da qualidade de vida. Esse quadro é muito legal, né? Então, o que constitui um sistema econômico, né? A gente tem recursos, agentes e instituições, né? Os recursos econômicos, que são os fatores de produção, reservas naturais, recursos humanos, capital, capacidade tecnológica e capacidade empresarial.
Os agentes econômicos, né, unidades familiares, empresas e governos, e tudo isso daqui, ele vai ser regulado, ele vai ser controlado por um complexo de instituições, que podem ter natureza jurídica, por exemplo, tribunais, né? Primeira instância, segunda instância, terceira instância, que é o Superior Tribunal de Justiça, e quarta instância aqui no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. As instituições políticas, né, que é o poder legislativo, então entra a Câmara de Vereadores no município, Câmara de Deputados estaduais no estado e Câmara de Deputados federais e o Senado em termos federais da União, tá? E todas as instituições sociais, que não deixam de ser, por exemplo, os governos, a nível municipal, estadual e federal, e o resto da sociedade como um todo, por exemplo, ONGs e etc. Esse é um complexo de instituições que vai controlar os recursos econômicos, fatores de produção e os agentes econômicos. E o conjunto de tudo isso é um sistema econômico. Isso caracteriza o sistema econômico capitalista, a economia capitalista. E daí a gente termina naquele quadro que eu já mostrei para vocês, né? O sistema econômico, ele precisa a interação de todos os recursos econômicos que estão ali, e de todos os agentes econômicos que estão ali. Se um desses agentes econômicos falha, todo o sistema econômico vai falhar. Por exemplo, se as famílias não têm dinheiro, daí elas não vão poder pagar impostos, né, que é a receita compulsória do governo, e eles não vão poder comprar produtos, né, bens e serviços das empresas. Se as empresas não têm receita através da compra pelas famílias, elas não vão ter como empregar as famílias, dar trabalho às famílias e pagar o salário para as famílias. E daí o sistema econômico começa a colapsar. Aonde que a gente entra dentro de gestão financeira? É claro que a gestão financeira dá para usar na nossa vida pessoal, mas a gente vai entrar aqui em empresas. Então, a gente, dentro da gestão financeira, vai analisar como a empresa financeiramente está funcionando dentro dela mesma e como isso interage com os outros agentes econômicos, principalmente unidades familiares, mas também governos. E como eu posso equacionar isso financeiramente dentro da empresa? É isso que a gente vai ver a partir da próxima aula, em termos de administração financeira e gestão financeira de uma empresa. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Parei o meu compartilhamento. Oi, Jéssica! Já se maquiou? Já, Você tá... professor, tava feia a coisa. Não, não estava feia a coisa, eu tenho certeza absoluta. Pessoal, vocês entenderam? Entenderam os que continuam na aula? Entenderam bem? Alguma dúvida? Vocês tenho certeza que vocês podem perguntar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta é uma pergunta importante para mim. Eu vou ter maior amor, carinho e boa vontade em entender. Eu sempre brinco, pessoal, quando os alunos não têm dúvida, de duas, uma. Ou o professor explicou tão mal, que nem tem como ter dúvida. Ou o professor explicou tão bem, que não ensejou, não deu origem a nenhuma dúvida. Espero que tenha sido o segundo, né? Professor, caso surja alguma dúvida depois na realização da atividade, a gente pode te mandar um e-mail com a dúvida, porque no momento assim eu consegui compreender o conteúdo, mas na hora de realizar lá pode ser que surja alguma dúvida e fica mais fácil tentar em contato com você caso tenha algum e-mail. Claro, eu tenho um e-mail institucional que é klaus.zalter, klaus.zalter,
sautter@unandrade.edu.br, mas também tem o meu e-mail particular, que é ksautter, KSAUTTER, @16, os números 16, @gmail.com. Se estejam à vontade para mandar dúvidas. Ou tem o Fale com o Professor, né? O legal do Fale com o Professor é que daí todos os colegas podem ver a dúvida. E vai que é uma dúvida de outro também, né? Que ficou com vergonha, ou sei lá, não quis perguntar, não quis se arriscar. O professor Klaus não vai chamar vocês de burros, tá? Eu tinha um colega em outra instituição, há muitos anos atrás, que ele chamava os alunos de cabeção. Eu odiava. Uma vez eu briguei com esse professor, briguei mesmo, de discutir com ele que ele não devia chamar os alunos assim, devia respeitar os alunos. Mas era um troglodita o cara, era um retardado mental. Tudo bem, acontece, em toda a profissão tem uns assim. Gente, dúvidas? Dúvidas, mas ninguém tem dúvida? João Vitor, Giovana, Eduardo, Osmair, Giovana, o Rivelino. Ninguém mais tem dúvida? Nada. Então, gente, se sintam à vontade para tirar dúvidas durante a semana. Dúvidas não vão aparecer, né, professor? Aí não é nada aí, mas... Pois é. Vamos ver. Pessoal, não se esqueçam de fazer a atividade de frequência desta semana. Vai estar disponível até terça-feira que vem à noite, tá? É um tempo mais do que suficiente. Gente, se vocês assistiram a live, entrarem agora na atividade de frequência, em menos de 5 minutos vocês respondem, eu tenho certeza absoluta. Ela vale para a frequência, lembrando. Mas assim, o professor dá muita chance para os alunos. É bom para a saúde fazer atividade de frequência. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não vou falar mais nada. Não vou mais dar chance. Me recuso. É bom, é sempre bom fazer atividade de frequência. E, gente, se tiverem um tempinho, eu recomendo fortemente ler o artigo que eu coloco lá na atividade complementar. Esse artigo vai ser muito bom, os artigos que eu vou colocando, não só para a disciplina, mas também para preparar vocês a pensar de uma outra forma para o TCC, tá bom? Vocês vão ter que fazer na administração TCC, etc. Quanto mais a gente lê, mais a gente prepara a nossa mente, o nosso raciocínio para fazer o TCC. Daí vocês vão ter menos dificuldade de pensar como fazer um TCC, tá bom? Então, leiam lá, não é obrigatório, mas eu recomendo fortemente a toda semana ler o nosso artigo, o artigo que eu coloco lá no material complementar. Então é isso, gente. Se não tem mais nenhuma pergunta, eu vou me despedindo por hoje, esperando encontrá-los com muita saúde, né, Jéssica? Com muita alegria, esse sorriso lindo, na semana que vem, sempre quartas-feiras de manhã, às 9 horas da manhã, estarei aqui. Lembrando que o link, toda a matéria, com certeza já estará disponível na terça-feira. Tá bom, pessoal? Então, tchau para vocês. Beleza, Tudo de professor, bom. fechou. Tchau, professor. Boa semana. Igualmente, tudo de bom e se cuidem nessa semana, pessoal. Tchau, tchau. Pode deixar. Tchau. Tchau, tchau.